Uma figura demoníaca com uma armadura de esqueleto robusta está carregando uma bola de fogo gigante para lançá-la no homem que ele está enfrentando. Ele jura que este é o fim para seu inimigo, o homem chamado Léo. A bola de fogo se aproxima como se ele estivesse prestes a ser atingido diretamente por um meteoro. Ele ativa a magia de gelo e a usa para bloquear o ataque. Ele chama a criatura de Rei Demônio Belfar. Ele fortaleceu sua magia de gelo, criando um caminho de gelo que alcança e perfura o Rei Demônio. Enquanto Belfar se desintegra lentamente, ele diz a Léo para não pensar que acabou. Então, ele explode. Léo não consegue acreditar que finalmente terminou. Ele sente um alívio imenso por não haver mais ameaças. Ele retorna ao reino, celebrado pelo povo por trazer paz ao mundo. Mais tarde ele volta ao orfanato Tenor, o lugar onde nasceu e cresceu. Uma garotinha carregando um ursinho de pelúcia vê que Léo está prestes a partir em uma carruagem. Ele diz à criança para esperá-lo voltar. Ela pede que, quando ele retornar, a ensine magia. Mais tarde, Léo chega ao castelo real, onde é calorosamente recebido pelo rei. Léo o cumprimenta e é o príncipe Shark. A princesa Sarah aparece para encontrá-lo também. Ele beija a mão dela para saudá-la formalmente. O rei diz a Léo que, quando contou a Sarah que ele viria ao castelo, ela chegou imediatamente, fazendo a princesa cobrir o rosto de vergonha. Léo pergunta ao rei por que ele o convocou. O rei o informa que o príncipe Shark tem informações sobre uma caverna onde monstros estão aparecendo. Isso choca Léo, que pensou que os monstros desapareceriam assim que ele derrotasse o Rei Demônio. O rei quer que ele investigue, já que há relatos de pessoas que não retornaram após entrar nela. Ele pensa que enquanto Léo for quem for, não há mais nada com que se preocupar. Léo vê que é seu dever completar essa tarefa para eliminar os fatores que ameaçam a paz das pessoas. Ele pensa nas crianças do orfanato e em como precisa fazer isso, especialmente pelo futuro delas. Ele se curva ao rei e aceita a missão. O rei também quer que eles discutam o casamento com a princesa Sarah, assim que a missão for concluída, fazendo Sarah corar. Léo ri, mas no fundo não vê isso como algo que o rei leve a sério. Eles o convidam a ficar no castelo pela noite para que ele possa ir com Shark à caverna amanhã. No dia seguinte, Shark encontra Léo enquanto se preparam para a aventura. Shark estende a mão para ele e diz que se sente honrado em trabalhar junto. Léo aperta a mão e diz que sente a mesma honra. Shark mostra a entrada da caverna e pede para ele ir em frente. Dentro da caverna, há raízes grandes por toda parte e eles estão descendo uma série de poços aparentemente sem fundo. Léo sente uma aura estranha vindo delas, e ele acredita que isso pode ter algo a ver com o porquê das pessoas continuarem desaparecendo. Assim que ele pede a Shark para ter cuidado, o príncipe o apunhala pelas costas com uma espada que perfura seu peito. Léo fica fraco por causa do veneno. Ele pergunta por que ele fez isso. O príncipe diz que é porque ele está se aproximando demais da princesa Sarah, quando deveria ser ele a se casar com ela. Léo responde que não tem interesse em poder político e está apenas fazendo o seu melhor pelas crianças do orfanato. Shark ri alto. Ele diz que as crianças não estão mais vivas e mostra um pedaço quebrado do ursinho de pelúcia da garotinha como prova. Ele revela que incendiou o orfanato na noite passada, para que ninguém continuasse seu legado. Enquanto diz isso, ele pisa no pedaço do ursinho. Ele sorri cruelmente enquanto diz sarcasticamente a Léo que eles podem ser felizes juntos. Léo grita de raiva e tenta atacá-lo, mas Shark o chuta para cair em um dos poços. Enquanto ele cai, o príncipe o chama sarcasticamente de herói da justiça e o agradece por todo o seu trabalho duro. Mais tarde, Léo acorda e descobre que está vivo em uma poça d'água. Ele se lembra do rosto de Shark quando o traiu. Isso o enfurece tanto que ele bate o punho e jura que nunca o perdoará. Ele se concentra novamente na série de túneis para encontrar uma saída. Um esqueleto vivo de uma criatura feroz se aproxima dele. Isso o surpreende, já que é um monstro que ele nunca viu antes, mas ele lança uma magia de bola de fogo nele. A criatura é destruída como resultado da explosão. De repente, uma janela gráfica aparece para informar Léo que ele está no meio de uma missão secreta chamada Estratégia de Passagem Infinita, e que ele completou 1 de 1 milhão. Ele tenta tocar na janela, mas sua mão as atravessa. Outra besta esquelética aparece, e ele a destrói com magia de fogo também. A janela então o informa que ele agora está em 2 de 1 milhão. Ele se pergunta se o número continuará aumentando à medida que ele derrota mais monstros. Ele esquece de pensar nisso por enquanto, priorizando encontrar a saída primeiro. Enquanto caminha, ele encontra múltiplos cadáveres das pessoas que desapareceram. Isso o faz perceber que ele pode morrer e que precisa sair o mais rápido possível. Dias se passaram com Léo batalhando monstros enquanto procurava uma saída. Um ano depois, seu status já havia atingido 10 mil. Ele acredita que ao longo de suas batalhas, o que o mantém é seu pensamento de vingança contra Shark. Mais tempo se passou e ele já atingiu 100 mil. Ele até aprendeu uma nova magia com um atributo que não conhecia. Seu status indica que é chamada de magia de atributo sombrio. Continuando em frente, ele usa o poder nos monstros. Ele percebe que pode usá-lo contra Shark um dia. 10 anos depois, Léo ainda está nas cavernas escuras da gruta.
Com sua experiência acumulada em magia sombria, ele completou a missão secreta, alcançando 1 milhão de 1 milhão. O status o parabeniza por completar a missão secreta. Léo ouve uma voz implorando para que ele derrote alguém. Ele pergunta quem são. De repente, ele vê luz de uma porta se abrindo à sua frente. O brilho lá dentro o faz cobrir os olhos. Ele se pergunta se conseguirá voltar à superfície assim que entrar. De repente, ele acorda em uma poça d'água novamente. Ele vê seu rosto no reflexo, mas não o reconhece. Ele se levanta para olhar ao redor e vê que está no centro de uma fonte, em um campus moderno, com um prédio à sua frente. Ele se pergunta onde está. Um grupo de 3 valentões, usando uniformes escolares como Léo, o vê e o chama de Kuro. Léo pergunta quem são eles. O valentão líder fica irritado por ele estar fazendo perguntas tão estranhas. Ele agarra a cabeça de Léo e a enfia na água para afogá-lo. Léo ativa a magia de atributo água, fazendo a água da fonte explodir, o que arremessa o valentão líder para longe. Os valentões se perguntam se foi ele quem fez aquilo. O líder diz aos seus homens para esquecê-lo e irem embora. Enquanto Léo os observa fugindo, ele pergunta o que está acontecendo. De repente, ele ouve uma voz, elogiando-o por liberar tanto poder, apesar de sua magia estar suprimida. Ele vê que está vindo de um orbe de luz roxo flutuante. A luz insiste para que Léo o siga para que possam conversar direito. Ela vai até o topo de uma passarela. A sós, a luz se transforma em uma garotinha flutuante com cabelo azul e roupas brilhantes. A garota o abraça e o chama de mestre. Léo pergunta quem ela é e o que está acontecendo. Ela se apresenta como Luna, a mensageira da deusa. Ela explica que é a guia dos mortos, chocando Léo. Ela o informa que ele realmente faleceu quando estava no buraco, e que chegou a um mundo diferente do seu. Ela continua dizendo que ele assumiu o corpo de um garoto, graças ao poder da deusa. É tanta informação que Léo se senta para absorver tudo. Luna se desculpa por sobrecarregá-lo. Ele pergunta por que a deusa o transferiu para este mundo. Luna está prestes a responder, mas eles são interrompidos pelo súbito aparecimento de um portal verde. Luna vê isso como o momento perfeito e insiste para Léo ir com ela para dentro. Ele entra, e isso o transporta para um deserto rochoso. Um monstro que ele reconhece como algo sob o rei demônio Belfar avança contra ele. É um monstro tipo dinossauro chamado Gransaurus, e é formidável por causa da forte barreira mágica ao redor de seu corpo. Léo se lembra de como levou 3 dias para derrotá-lo antes. Luna o informa que usar magia tornará a luta fácil. Ele se lembra que se refere à magia de atributo sombrio que aprendeu na caverna. Enquanto o monstro se aproxima dele, ele ativa a magia sombria em direção à barreira mágica da criatura, quebrando-a em pedaços como resultado. Ele então libera a garra sombria, um movimento onde garras gigantes feitas de luz escura brotam do chão e atacam o monstro de todas as direções. A criatura sobrecarregada cai inconsciente no chão. Luna vibra pela vitória de seu mestre. Léo fica chocado por ter tanto poder dentro de si. Eles retornam para o outro lado do portal na ponte, onde Luna continua a elogiá-lo. Léo fica irritado com ela por omitir tantos detalhes quando ele entrou no portal. A garota se desculpa e diz que pensou que seria mais fácil para ele entender enfrentando a besta de frente. Léo pensa sobre isso e deduz que o rei demônio Belfar está vindo para este mundo. Luna diz que ele está certo e que o portal também apareceu como resultado do Rei Demônio. Ela continua dizendo que deixar os portais sozinhos significaria que monstros acabariam destruindo o mundo. Léo percebe que a deusa o colocou neste mundo para protegê-lo. Bem quando ele está no meio de um pensamento sobre por que Belfar está vindo, ele vê um copo por perto com um brasão. Ele o reconhece como o brasão que o príncipe Shark marcou em sua mão. Ele se pergunta se isso significa que Shark também está neste mundo. Luna percebe que ele está furioso com o punho tremendo. Luna então vê alguém se aproximando e desaparece em uma nuvem de fumaça. Uma mulher com o uniforme da escola o vê e pede um momento com ele. A mulher pergunta a Léo se ele viu um portal aparecer. Luna fala com Léo telepaticamente e o aconselha para agir como se não soubesse de nada. Ele faz o que ela diz e fala à mulher que não viu nada. A mulher então o reconhece e pergunta se ele é o estudante que se envolveu com os delinquentes mais cedo. Ela se sente culpada e se curva para se desculpar por ter chegado tarde demais para impedi-los. Léo diz a ela que ela não fez nada de errado e não deveria se desculpar por algo assim. Agora que ela está satisfeita por não haver nenhum portal por perto, ela decide voltar para o dormitório. Agora que estão sozinhos novamente, Luna reaparece e compartilha seu espanto por a garota ter sentido a presença do portal. Ela sente um ar de romance, como se fosse um encontro entre um garoto e uma garota dentro de um jogo. Mais tarde, Léo vai para o dormitório estudantil. A porta de seu quarto está cheia de bilhetes colados com ameaças ou insultos agressivos contra ele. Ele olha ao redor do corredor e vê pessoas sorrindo com má intenção enquanto o encaram. Léo entra. Luna aparece e reclama das pessoas que escreveram coisas tão vulgares em sua porta. Léo percebe que Kuro, o corpo do garoto que ele habita, deve ter passado por momentos difíceis. Ele pergunta a Luna por que a escola tem o mesmo brasão que Shark usava, e se isso significa que o príncipe também está neste mundo com o Rei Demônio. Luna diz que também não sabe, pois ela não conhece tudo sobre o mundo.
Léo olha para a bandeira com o brasão de Shark fora de sua janela e ele pensa em como nunca poderá perdoar o cara ou o que ele fez. Na manhã seguinte, Léo acorda e pega uma tesoura para cortar o cabelo, o que Luna diz ser um visual que fica legal. Enquanto veste seu uniforme escolar, ele diz a Luna que agirá como Kuro durante todo o dia. Ele caminha pelos corredores do campus enquanto as pessoas não conseguem evitar olhá-lo com sua nova aura carismática. Ele aprende nas discussões em sala que os espaços chamados portais começaram a aparecer há vários anos, e que os humanos que caçam os monstros do portal enquanto extraem recursos valiosos de dentro são chamados de Seekers. Há tantas pessoas que aspiram ser Seekers, e ele está na Academia Imperial Sagrada, já que é uma escola para treinar Seekers. Enquanto caminha pelo campus, ele vê que a mulher que encontrou ontem está treinando sua magia de elemento gelo no campo. Agora ele sabe que ela é Zumi, a renomada presidente do conselho estudantil da academia. Ele pode dizer, pelo seu alvo de treino, que ela é realmente boa com magia. Assim que ele decide investigar, os valentões de ontem o confrontam. O líder o ameaça, mas ele não tem medo, então o valentão fica enfurecido. Ele tem acusado Léo de ser arrogante desde ontem. O líder então ativa a magia de terra. Zumi aparece e lembra ao valentão que usar magia no terreno da escola é proibido. Isso não impede o valentão, que está prestes a atingir Léo com a rocha que invocou. Léo contra-ataca com magia de atributo sombrio, que faz a rocha veloz desaparecer como um buraco negro quando se aproxima dele. O líder dos valentões e Zumi ficam igualmente chocados. Como se nada tivesse acontecido, Léo se afastou. Mais tarde, depois da escola, Léo recebe um bilhete dos valentões dizendo que ele deveria ir ao campo de treinamento. Luna o aconselha a ignorar, mas ele diz que irá para reduzir o número de obstáculos. Já que ele decidiu, Luna fica ansiosa para dar uma surra neles. Ele vai ao campo de treinamento onde os valentões o esperam. O líder o desafia para um duelo 1 contra 1. Léo exige que, se ele vencer, eles nunca mais o incomodarão. O líder ri e se pergunta por que ele está sendo tão corajoso, sendo que antes era tão fácil de intimidar. Léo está ficando impaciente, então ele diz para ele parar de falar e lutar logo. O valentão concorda, apenas para os dois capangas do líder avançarem em Léo com suas magias elementais ativadas. O líder diz que mentiu quando disse que seria 1 contra 1. Léo antecipou esse truque. Ele levanta as mãos em direção aos seus atacantes, então ativa a magia sombria, que os repele como um forte empurrão. O líder fica chocado. Léo diz que não tem intenção de cair em um ataque furtivo novamente. Ele também reúne mais magia sombria enquanto jura com fúria que nunca perdoará ninguém que use tal tática. O líder dos valentões fica confuso sobre que tipo de magia ele está usando, já que não parece ser de nenhuma das 4 categorias: água, vento, fogo ou terra. Ele pergunta a Léo quando alguém tão inútil como ele poderia usar uma magia tão poderosa. Léo fica irritado com a palavra inútil, então seu poder só cresce mais forte. O valentão fica tão intimidado que usa magia de fogo nele. Léo é tão rápido que está atrás do valentão num piscar de olhos. Ele o toca com energia sombria no ombro, fazendo o valentão perder a consciência. Luna fica impressionada por ele ter roubado a mana do cara. Ele fica feliz por ter encerrado o conflito sem complicações. De repente, eles ouvem buzinas por toda parte. Uma voz pelo campus então alerta a todos para evacuarem porque um portal de categoria vermelha se abriu nos terrenos. Eles repetem que é o nível mais alto de portal. Zumi diz a todos para evacuarem, enquanto também lhes diz que ela mesma selará o portal. Um membro da equipe a lembra que ninguém deve lidar com um portal de categoria vermelha. Zumi diz que não se importa com as regras, já que deixá-lo aberto significa que os moradores vizinhos sofrerão danos. Ela lembra ao membro da equipe que eles estão na academia para lidar com esse tipo de situação. Ela declara que vai selar o portal. Enquanto isso, o portal vermelho está liberando um exército de monstros lobos no exterior do campus. Os estudantes fogem dele. Um estudante ataca com magia de terra, mas o lobo simplesmente a quebra com suas presas. Os lobos avançam contra ele, mas são atingidos por magia de gelo antes que possam se aproximar. Ele vê que foi Zumi quem o resgatou. Ela diz aos estudantes para irem rapidamente para junto de seus colegas. Zumi se preocupa que há muitos estudantes que ainda não evacuaram e que a área é muito próxima da cidade. Isso a leva à decisão de entrar no portal e derrotar o chefe lá dentro. Léo e Luna veem Zumi entrar no portal. Léo pergunta à garota flertadora o que eles precisam fazer para fechar um portal. Ela o informa que eles precisam derrotar o monstro-chefe que controla o portal. Isso leva Léo a decidir entrar. Luna o avisa que, embora sua magia sombria seja forte, ela também consome muita mana. Léo diz a ela que não pode ignorar uma ameaça que fará muitos sofrerem. Luna fica impressionada com a bondade dele. Ele avança direto para o portal sem hesitação. Enquanto isso, Zumi está em uma caverna dentro do portal e ela já derrotou muitos monstros lobos com sua habilidade. Ela admite para si mesma que não é fácil derrubar tantos monstros em uma categoria vermelha. Uma cobra gigante aparece atrás dela. Ela olha para trás, mas sabe que é tarde demais para fazer algo a respeito. Léo usa a magia sombria de fazer garras gigantes aparecerem ao redor da cobra, danificando-a de múltiplas direções.
Zumi vê de longe que Léo chegou. Zumi reconhece Léo como Kuro, e ela o agradece por salvá-la da cobra gigante. Ela pergunta que tipo de magia ele acabou de usar e por que ele é tão poderoso. Ele diz para ela esquecer isso e apenas priorizar fechar o portal. Ela concorda, e eles continuam em frente. Enquanto caminham, Zumi pensa em como ouviu dizer que Kuro nunca venceu uma batalha simulada e está em último lugar nos rankings. Isso a deixa mais curiosa sobre como ele pode usar uma magia tão poderosa. Eles encontram mais lobos, então Zumi os afoga com magia de água. Isso impressiona Léo, que a melhor estudante da academia seja tão forte. Um monstro de rocha gigante de um olho só então aparece. Léo evade seu soco e contra-ataca atirando um feixe de magia sombria diretamente em seu olho, o que leva a criatura a se desintegrar. Zumi fica impressionada por ele ter mirado no ponto fraco do monstro com um único tiro. Isso a faz perceber que ele não é apenas formidável por causa de sua magia única, mas também porque ele tem a aura de um mago veterano que tem lutado por décadas. Eles veem um caminho à frente. Assim que cruzam o caminho, um dragão gigante aparece. Zumi o reconhece como o Dragão de Lava, e que ele é classificado como um monstro altamente perigoso nos livros didáticos. Léo a avisa que o Dragão de Lava atacará continuamente com golpes de fogo e cauda a longa distância. O dragão os atinge com seu sopro de fogo. Eles desviam, apenas para Zumi ver a cauda vindo em sua direção. Ela desvia novamente e joga estalactites gigantes no monstro. Elas evaporam antes mesmo de chegar perto da criatura. Isso choca a mulher que uma técnica que deveria ser altamente eficaz contra o atributo fogo foi neutralizada assim. Léo usa seu ataque de garra mortal, mas o dragão levita antes que ele possa alcançá-lo. Léo pergunta a Zumi se ela pode usar mais do que apenas o atributo água, e ela responde que sim. Ele pede que ela retarde o dragão com sua magia. Ela diz que entende e confia que Léo fará o golpe final. Zumi ativa a magia de vento e atinge o dragão com um tornado. Léo vê que o dragão é incapaz de se mover. Ele invoca um enxame de borboletas negras com sua magia sombria e as envia em direção ao dragão. Com um estalar de dedos, as borboletas explodem como uma série de bombas. Enquanto a fumaça se dissipa, eles veem que o dragão foi abatido. Zumi o parabeniza. Eles fazem um soquinho para celebrar o trabalho em equipe. Eles saem do portal e ele desaparece. Eles veem que os cadáveres dos monstros abatidos estão desaparecendo lentamente. Então, ouvem uma voz gritando com Zumi. Um homem de terno aparece para repreendê-la por desconsiderar abertamente as ordens de não entrar no portal de categoria vermelha. Este homem é o diretor da academia, Shido. Luna informa telepaticamente a Léo que o homem irritado é o diretor da academia, e que ele é conhecido por construir uma fortuna com a Academia Imperial Sagrada. Léo pensa na possibilidade de um homem da estatura dele estar conectado ao Shark. Zumi pede desculpas ao diretor e se justifica, dizendo que não podia simplesmente ficar de braços cruzados enquanto as pessoas corriam perigo. Shito diz a ela que o senso de justiça não é desculpa e que se ela falhasse, a academia seria responsabilizada por tudo. A falta de apreço dele irrita Léo, que logo avisa ao diretor que ele precisa descrever a coragem e a determinação dela com muito mais dignidade. Shito não faz a menor ideia de quem ele é e afirma que forasteiros como ele não têm o direito de se manifestar. Zumi responde que ele não é forasteiro nenhum e na verdade foi o grande responsável por fechar o portão de categoria vermelha. Isso faz Shido gargalhar, pois ele só reconhece Léo como Kuro, o aluno de pior ranking da academia. Ele acusa Zumi de estar fazendo uma piada de mau gosto, então entra no carro e parte às pressas, sem dar satisfações. Léo pensa que precisa investigar Shido a fundo, tenha ele laços com Shark ou não. Léo e Luna retornam ao dormitório. Luna ainda está uma pilha de nervos, furiosa com a pose de superioridade do diretor. Léo vê isso como uma prova clara de como as pessoas menosprezam Kuro. Luna, então, vê Léo lendo um livro e pergunta o que ele está aprontando. Ele tem a nítida sensação de que a vida do garoto que ele habita era, de fato, mentalmente exaustiva. O diário revela que Kuro estava no seu limite psicológico desde que entrou na academia, sonhando em se tornar um buscador para bancar as despesas médicas da irmãzinha, mas acabou descobrindo que não tinha o menor talento para magia. Léo se recorda de todos os bilhetes ameaçadores na porta do dormitório de Kuro e os liga às palavras do diário, que descrevem o garoto sendo constantemente desprezado e oprimido. O diário segue pintando um retrato de um jovem que é alvo de bullying por outros alunos dia após dia. Léo percebe que as páginas estão manchadas pelas lágrimas do choro incessante de Kuro. Luna nota que Léo ficou sério e pensativo após a leitura. Ele olha para a lua pela janela e jura que fará todos pagarem pelo que fizeram Kuro passar, mostrando a eles o que realmente merecem. Enquanto isso, Shido está em seu escritório, revendo o histórico de Kuro, pois se sente profundamente insultado por um fracassado como ele ter ousado criticá-lo. Ele sorri com a ideia de poder expulsá-lo a qualquer instante, a hora que bem entender. Enquanto isso, Zumi está no meio do banho, e sua mente ainda está a mil, pensando em como Léo é incrivelmente poderoso, mesmo sendo Kuro, o aluno de pior ranking da academia. Isso a deixa com a pulga atrás da orelha, desconfiada de que tem algo muito estranho rolando. No dia seguinte, o presidente do conselho estudantil, Shuya, aborda Léo, interrompendo-o enquanto ele caminhava tranquilamente pelos corredores. Shuya diz que ouviu que ele e Zumi selaram um portão no dia anterior, e o acusa de ter se aproveitado da situação para saquear recursos valiosos.
Ele exige que um sujeito sem a menor habilidade como ele pare de causar problemas para o presidente. Léo responde que sua única e exclusiva intenção era selar o portão. Shuya, ciente do seu baixíssimo ranking na academia, o acusa na lata de estar mentindo. Zumi se avista Léo e se aproxima rapidamente. Isso faz Shuya interromper a conversa e se retirar, visivelmente irritado. Zumi pergunta a Léo o que Shuya queria com ele, mas ele a manda esquecer o assunto e, em vez disso, pergunta por que ela o estava procurando. Ambos seguem para o escritório do diretor, onde Shido, sem rodeios, ordena que Léo abandone a academia. Zumi, indignada, defende Léo e questiona o diretor o motivo de tal decisão. Shido responde que é porque Léo possui a pior pontuação prática da academia, e não venceu uma única batalha simulada desde que se matriculou. Um verdadeiro vexame. Ele joga o papel de seu histórico no chão, declarando que alunos sem talento algum, como ele, não têm futuro, e que aquilo era sua forma de demonstrar misericórdia. Léo calmamente pega o papel e sugere que o diretor rescinda a ordem de expulsão se ele provar sua força vencendo absolutamente todas as batalhas simuladas agendadas para este mês. A ideia, claro, insulta Shido profundamente, mas ele dá uma olhada na programação das batalhas simuladas, onde percebe que, em algum momento, será confrontado com Shuya, e então aceita o desafio. Léo sorri vitorioso e declara que a aposta está feita, o destino selado. Léo retorna ao seu dormitório, onde ele e Luna se debruçam sobre a programação de suas batalhas simuladas. Léo se recorda de como Zumi o implorou para retirar a aposta, afinal, ele corre o sério risco de ser expulso se perder sequer uma única batalha simulada. Ela teme que ao enfrentar Shuya, até mesmo ele possa ser derrotado. Léo agradeceu pela preocupação, mas vê tudo isso como um preço irrisório a pagar para que o diretor rescinda sua ordem. Ele também declarou a ela que faria questão de mostrar a todos que Kuro não é de se levar desaforo para casa. Luna se pergunta por que ele sequer está frequentando a escola. Ele responde que precisa permanecer ali para poder pisar no calo do Shark. Ele então começa a notar sobre como Shark e o diretor estão de alguma forma conectados. Ele cogita a possibilidade de Shark estar até mesmo possuindo o diretor. Luna, porém, não acredita nisso, já que ela consegue sentir a presença de seres de outras dimensões quando estão por perto. Léo leva isso em conta e planeja fechar ainda mais portões, enquanto persegue Belfar e Sharp. Luna demonstra uma tristeza profunda, o que leva Léo a perguntar o que a aflige. Ela confessa que se sente culpada por fazê-lo carregar um fardo tão pesado. Ele então responde que, na verdade, é imensamente grato a ela, pegando-a de surpresa. Ele explica que ela lhe concedeu uma segunda chance de ouro para se vingar de Shark e finalmente derrotar Belfar. Ele diz a Luna que ela não tem motivo algum para se desculpar. Isso faz a garota sorrir, feliz por ter sido Léo escolhido para uma missão tão importante. Léo se concentra novamente em descansar para se preparar adequadamente para as batalhas simuladas que se aproximam. Isso deixa a Luna super animada e cheia de expectativas. Ela pensa em suas esperanças de que todos os desejos de Léo se realizem. No dia seguinte, os alunos se reúnem no campo de treinamento para as tão aguardadas batalhas simuladas. O estudante que foi emparelhado com Léo está super confiante de que pode vencê-lo facilmente. A multidão inteira vibra e torce pelo oponente de Léo, esperando claro que ele saia vitorioso. Léo, por sua vez, apenas suspira, achando graça de tanta subestimação. A batalha simulada começa e o oponente instantaneamente libera sua magia de vento, lançando-a com força total contra Léo. Assim que a fumaça se dissipa, ele percebe que Léo simplesmente sumiu. Ele pensa que exagerou na dose que deve tê-lo feito voar pelos ares, mas para sua surpresa, Léo aparece bem atrás dele e o derrota com um golpe certeiro de magia de terra. O árbitro então anuncia Léo como o grande vencedor. A multidão fica em choque total ao ver que ele acabou de derrotar o estudante que ocupava a 23ª posição no ranking. Zumi, no meio da galera, sorri de orelha a orelha com a vitória. Enquanto isso, Shuya também assiste, mas permanece impassível, sem demonstrar qualquer reação. Luna está lá no alto, observando tudo e comentando que o oponente era tão insignificante para Léo que ele nem precisou recorrer à sua magia de atributo sombrio. Ela está super empolgada, mal podendo esperar para que todos descubram o quão poderoso seu mestre realmente é. Uma vitória após a outra, Léo continua a vencer suas partidas. O diretor Shido está em seu escritório, espumando de raiva por essa sequência de vitórias. Ele até cogita a ideia de que Léo realmente fechou o portão de categoria vermelha, mas logo em seguida descarta completamente essa noção. Ele então ouve uma batida na porta e prontamente permite a entrada. Shuya entra e pergunta o motivo de ter sido convocado. Shido pede que ele enfrente Léo com toda a sua força e sem reservas na próxima batalha simulada. Shuya, com um ar de superioridade, afirma que não consegue sequer imaginar a possibilidade de perder para aquele sujeito. Ele informa que estudou minuciosamente todas as batalhas simuladas de Léo até agora, e percebeu que ele só consegue usar magia de atributo terra. Ele deduz com toda a certeza que isso significa que Léo não tem a menor chance contra ele. Shido sorri, completamente satisfeito por não ter mais com o que se preocupar. Shuya sai do escritório matutando sobre o porquê de Shido ser tão cauteloso em relação a Léo. De qualquer forma, ele ainda não consegue enxergar como poderia perder para ele. Enquanto isso, Léo, sem surpresas, já garantiu mais uma vitória. Desta vez, o burburinho é geral. Todos comentam sobre como Léo se tornou tão incrivelmente forte. Zumi, solista, lhe entrega uma garrafa de água para dar um apoio. Shuya os vê conversando e, claro, isso o deixa com os nervos à flor da pele. Mais tarde, a tão esperada batalha final entre Léo e Shuya está prestes a começar, com ambos os competidores se encarando no centro do ringue. Shuya adverte Léo para não se gabar demais só porque venceu todas as batalhas até agora. Ele pergunta se Léo realmente planeja vencê-lo, e Léo, com um sorriso confiante, responde que sim, é exatamente isso. Shuya se sente profundamente insultado por essa audácia e declara que o fará se arrepender amargamente de cada palavra. Zumi, Shido e Liu estão na ponta de suas cadeiras, tensos. O árbitro então dá o sinal para o início da partida. Shuya começa a carregar sua magia, enquanto se pergunta em voz alta como um Zé Ninguém de ranking tão baixo como Léo de repente passou por um despertar tão impressionante. Ele pondera que Léo deve ter planejado esconder suas habilidades e assim chamará a atenção acumulando vitórias consecutivas, mas ele considera essa ideia completamente ridícula. Isso só o faz querer arrancar a máscara de Léo com ainda mais vontade, para expor a farsa.
Shuya prepara sua magia de atributo vento de alto nível, materializando um arco e flechas feitos de puro raio. Ele dispara uma saraivada de flechas elétricas. Léo, por sua vez, contra-ataca criando uma robusta parede de terra, onde as flechas se chocam e se dissipam. Shuya fica em choque ao ver que o feitiço de Léo foi ativado com rapidez suficiente para bloquear suas flechas. A multidão, claro, está igualmente boquiaberta. Shuya se recompõe e se lembra que Léo só consegue usar magia de terra. Ele, então, ativa sua própria magia de atributo terra e faz uma chuva de rochas cair impiedosamente sobre seu oponente. Léo contra-ataca dissipando as rochas com um poderoso tornado. Shuya fica pasmo. Ele acabou de usar magia de vento. A multidão vai à loucura, mas logo em seguida percebe que ele usou magia de vento e fica completamente confusa. Zumi explica que é extremamente raro para magos possuírem múltiplos atributos, pois já levam uma vida inteira para dominar sequer um único. Saber de tudo isso só faz Zumi ficar ainda mais impressionada com as habilidades de Léo. Shuya, incrédulo, diz a Léo que ele não deveria ser capaz de usar magia além da magia de terra. Léo responde que Shuya está menosprezando as pessoas demais. Embora ele seja bom com magia, sua atitude, essa ainda tem um longo caminho a percorrer. Shuya retruca que é Léo quem está se achando demais. Ele revela que só reconhece pessoas verdadeiramente capazes e que na escola inteira, a única que ele reconhece é Zumi. Enquanto ele carrega seu próximo ataque, ele confessa que tem se esforçado horrores para se aproximar de Zumi e se tornar alguém digno de estar ao lado dela, custe o que custar. Ele adverte seu oponente para não ousar pensar nem por um segundo que é seu igual. O campo de batalha, então, começa a brilhar intensamente com o poder avassalador de Shuya. A multidão, em êxtase, sabe que o vice-presidente está prestes a liberar sua magia especial de atributo água de altíssimo nível, algo realmente impressionante. Shuya cria uma camada de gelo no chão, bem debaixo de Léo, e o aprisiona no centro de um tornado de nevasca que o congela completamente em uma impenetrável parede de gelo. Shuya antecipa com toda a certeza que nenhuma magia de vento ou terra será capaz de contra-atacar esse movimento devastador. Uma faísca de fogo, então, se acende no interior do gelo. Lentamente, o gelo começa a rachar, até que de repente explode em 1000 pedaços, revelando que Léo ainda está lá, de pé e ileso. Shuya acha simplesmente impossível que ele consiga usar 3 atributos diferentes. Léo, com um sorriso enigmático, diz que não está limitado a apenas 3 atributos, não senhor. E em seguida, ele cria uma enorme rocha de gelo bem acima de Shuya, quebrando-a para que os pedaços caiam. Quando a poeira baixa, chuva impiedosa sobre o oponente. Léo então lhe dá um conselho valioso, focar no que ele realmente precisa e deve avalanche de ataques. Ele pensa nas crianças do orfanato e continua a dizer a Shuya que, mesmo que ele conquiste tudo o que sempre sonhou, ainda haverá coisas que ele jamais conseguirá alcançar. Shuya reúne cada grama de sua força restante para, com dificuldade, perguntar quem Léo realmente é, e logo em seguida desaba no chão, completamente sem forças. Léo, por sua vez, continua a dizer que até mesmo ele tem muitas coisas importantes a fazer. O árbitro, então, anuncia Léo como grande e incontestável vencedor. Mais tarde, Shiro está em seu escritório, completamente enfurecido com o fato de Léo ter vencido absolutamente todas as batalhas, e agora se revela que ele possui nada menos que 4 atributos. Ele se recorda de Zumi, dizendo que Léo foi o verdadeiro motivo pelo qual eles conseguiram fechar o portão de categoria vermelha. Seu orgulho ferido simplesmente não o permite aceitar que ela estava falando a verdade. Ele diz que em seu telefone e o leva ao ouvido, jurando que, de uma forma ou de outra, ele definitivamente vai conseguir expulsar aquele estudante. Enquanto ele profere essas palavras, é revelado que ele rasgou em pedacinhos sua cópia do histórico escolar de Léo e a está queimando com seu charuto já usado. Enquanto isso, no dormitório, Léo ainda está concentrado em seu caderno, rabiscando anotações, enquanto Luna já dorme profundamente. Ele reflete sobre como já resolveu o problema do diretor tentando expulsá-lo, e que agora é hora de seguir em frente para os próximos desafios. Em seu caderno, ele anota suas missões, tanto descobrir a conexão de Shido com o Príncipe Shark, quanto sua outra missão de investigar a fundo o Rei Demônio Belfa. Ele bem que queria sondar Shido em busca de informações, mas o diretor está no momento fora em uma viagem de negócios. Isso o leva à sua primeira e mais urgente prioridade, descobrir o motivo do surgimento desses portões. Ele planeja selar ainda mais portões para, assim, atrair aqueles conectados a Belfar para fora de seus esconderijos. No dia seguinte, Léo está em sua aula, quando um novo professor de repente aparece. O professor escreve seu nome, Hashi, no quadro, enquanto anuncia aos alunos que foi designado para a turma deles. Ele parece tão simpático e bonito que as alunas, claro, já ficam com uma paixonite instantânea por ele. Léo, no entanto, está com a pulga atrás da orelha em relação a ele. Mais tarde no recreio, todos os alunos na cafeteria estão em polvorosa, comentando sobre Léo e o quão forte ele se mostrou nas batalhas simuladas. Enquanto isso, Léo permanece em sua mesa, comendo tranquilamente, mas sozinho. Zumi se aproxima de Léo e pergunta com um sorriso se pode se sentar à mesa dele. Ela o elogia efusivamente por sua performance espetacular nas batalhas simuladas. Ela também o agradece de coração pelo que ele fez por Shuya. Ela o informa que suas palavras de conselho de fato o alcançaram e fizeram a diferença. Ela afirma que não consegue perdoar o diretor de jeito nenhum e compartilha sua opinião de que ele agiu de forma completamente irracional. Léo pergunta que tipo de pessoa o diretor realmente é, então ela revela que ele foi um ex-buscador e que há fortes rumores de que ele possui conexões bem obscuras. Léo se atenta ao fato de que o diretor é alvo de rumores de ser uma figura bem obscura. As telas da TV, então, alertam os alunos que múltiplos portões têm surgido por toda parte e que eles só tiveram sorte porque todos foram fechados rapidamente. Léo entra em estado de alerta máximo, com os sentidos aguçados. Ele se recorda de Luna lhe dizendo que deixar os portões abertos significa, invariavelmente, causar um caos com monstros correndo soltos por todo o globo. Ele pede a Zumi para investigar algo importante para ele. A garota, claro, fica super curiosa. Mais tarde, já de noite, Léo está em uma rua completamente deserta. Luna repassa mentalmente como ele tem selado os portões instantes após o seu surgimento e compartilha sua opinião de que ele é o máximo por manter tudo isso em segredo. Um portão de categoria verde, então, surge bem na frente deles. Eles o atravessam e descobrem que ele leva a um mundo completamente coberto por uma densa floresta de árvores. Léo aniquila muitos monstros enquanto avança em sua jornada. Eles chegam à área mais profunda da floresta, mas para sua surpresa, não encontram monstro algum por lá. De repente, algo agarra Luna e a leva voando para o céu.
Luna solta um grito apavorado ao ver que a criatura é um humanoide morcego gigante que parece prestes a devorá-la. Ela se debate desesperadamente tentando se soltar. Léo ativa sua magia de atributo sombrio para invocar Klaus. E embora a criatura tente evadir voando ainda mais alto da árvore onde estava pendurada, Klaus, com um golpe certeiro, atinge a criatura, levando-a à morte, sem causar um arranhão sequer em Luna. Luna está tão, mas tão grata, que envolve Léo em um abraço apertado e demorado. Ele explica a Luna que agora está tão adepto a emboscadas que consegue ativar feitiços rapidamente, por puro instinto. Luna fica radiante ao ver que seu mestre não perdeu o jeito, nem um pouco. Com o chefe finalmente derrotado, eles saem do portão. Luna está aliviada e feliz por terem conseguido fechá-lo antes que pudesse causar qualquer tipo de dano. De repente, uma chuva de rochas cai sobre Léo, mas ele consegue evadir com maestria. Ele olha para o alto e avista uma figura misteriosa no telhado de um prédio. O homem no telhado se revela usando um capuz e uma máscara, claramente para esconder sua identidade. Ele diz a Léo que está ansiosíssimo para caçá-lo como um verdadeiro predador. Léo se pergunta, intrigado, quem diabos ele é. Ele pede a Luna para se esconder imediatamente enquanto ele enfrenta o sujeito. Léo questiona seu atacante sobre sua identidade e o motivo do ataque. O homem encapuzado responde que não tem motivo algum para responder às suas perguntas, e sem mais delongas, lança bolas de fogo contra ele. Léo evade a chuva de fogo, mas com um simples aceno da mão do conjurador, as bolas de fogo curvam seu caminho, perseguindo implacavelmente seu alvo. O homem misterioso já antecipa que Léo está completamente acabado. Mas para sua surpresa, Léo ativa sua magia de atributo sombrio, e cria uma barreira impenetrável que bloqueia todas as bolas de fogo. O homem misterioso fica sem saber o que pensar, sem a menor ideia de que tipo de magia Léo acabou de usar. Léo jura que não vai deixá-lo escapar de jeito nenhum, e ativa a garra mortal, que invoca garras sombrias que cercam o homem por todos os lados. O homem evade, pulando para o alto antes que as garras o perfurem. Ele, no entanto, acaba sendo atingido e esfaqueado em seu pulso direito. O homem joga uma granada de fumaça, que serve de cortina para sua fuga. Mais tarde, no dormitório, Léo se pergunta, intrigado, se seu atacante está conectado a alguém da academia de alguma maneira. Ele jura que vai pegar o homem e arrancar dele cada mísera gota de informação, custe o que custar. No dia seguinte, Léo está no meio da aula, prestando atenção. Ele observa que a caligrafia do professor Hashi no quadro parece de alguma forma diferente. Após a aula, Hashi se aproxima dele e diz que já ouviu falar dele como o estudante que fechou um portão de categoria vermelha, um feito e tanto. Léo responde que o diretor, para variar, não acreditou em uma palavra. Hashi retruca que ele sim acredita em Léo, e isso por causa de sua performance espetacular durante as batalhas simuladas. Ele o elogia, dizendo que está ansiosíssimo para ver mais de suas performances no futuro, com certeza. Enquanto Hashi se afasta, seu rosto secretamente assume uma expressão ainda mais maligna. Mais tarde, já de noite, o homem misterioso que está à espreita de Léo o vê entrando em um portão de categoria verde, enquanto ele próprio se esconde em um prédio abandonado ali perto. Ele jura que vai dar o troco em Léo pela ferida que lhe causou no último encontro, e com juros. Apenas para garantir, ele já deixa seu walkie-talkie a postos. Poucos segundos depois, Léo emerge do portão. Isso surpreende o perseguidor, que não consegue acreditar que ele limpou um portão de categoria em um tempo tão, mas tão curto. Ele aperta o walkie-talkie e, sem hesitar, ordena que seus homens ataquem. De repente, vários homens encapuzados e mascarados surgem, cercando Léo por todos os lados. Eles combinam seus poderes, colocando Léo no epicentro de uma explosão intensa e devastadora. O líder misterioso gargalha, observando Léo ser supostamente destruído de seu esconderijo no prédio abandonado. Ele instrui seus homens, via walkie-talkie, a verificar o corpo do alvo só para garantir. Mas, para seu horror, ele ouve pelo walkie-talkie seus homens gritando de dor, em desespero. Ele se pergunta, chocado, como Léo poderia ter sobrevivido àquela explosão. Ele tenta se acalmar, dizendo a si mesmo que pelo menos Léo ainda não faz a menor ideia de onde ele está escondido. Mas de repente, Léo aparece bem atrás dele. Léo revela que tem um parceiro, a quem pediu para dar uma boa olhada e verificar qualquer coisa suspeita. Enquanto isso, Luna está escondida, disfarçada como um pequeno orbe de luz, no canto superior da janela, bem ali fora. Léo, então, libera uma rajada de magia de vento que arranca o capuz e a máscara do homem misterioso. Como Léo já desconfiava, é Hashi o professor bonitão. Hashi pergunta, incrédulo, como Léo sabia. Léo explica que Hashi costumava escrever com a mão direita no quadro durante as aulas, mas hoje cedo usou o braço esquerdo. Ele detalha que imaginou que isso se devia ao fato de seu braço direito ter sofrido uma lesão grave no último confronto entre eles. Léo se recorda de ter pedido a Zumi o histórico do professor e de ter descoberto que ele era um ex-buscador, cuja especialidade era justamente a magia de fogo teleguiada que ele usou no dia anterior. Ele então pergunta a Hashi se ele já encontrou sua verdadeira resolução, seu propósito. Tendo desvendado a identidade de seu atacante, Léo estava agora mais do que determinado a entender o verdadeiro motivo de estar sendo alvo. Por alguma razão, Hashi abriu um sorriso macabro e começou a gargalhar histericamente, elogiando Léo por ter descoberto quem ele realmente era. Infelizmente, Hashi não ia permitir que um estudante tão arrogante vencesse contra ele. E, então, invocou uma gigantesca bola de chamas. Rochas derretidas começaram a cair do céu, e o jovem Léo não tinha para onde escapar, pois a terra em chamas o cercava por todos os lados. Afinal, aquele mesmo poder era forte o suficiente para abater milhares de monstros, e ele ordenava a Léo que queimasse e desaparecesse sem deixar o menor vestígio. Hashi, então, disparou suas chamas com toda a força para frente. Como já era de se esperar, Léo permaneceu firme em seu lugar, completamente inabalável. Se é daquele certo feitiço que Hashi está falando, então o jovem mago Léo o conhece muito, muito bem. Observando-o levantar a mão e invocar o fogo para suas palmas, o professor percebeu o que estava acontecendo, mas simplesmente não conseguia acreditar que Léo era capaz de tal feito. O feitiço de atributo fogo é lançado, e uma bola de fogo idêntica, ardendo em um tom carmesim vibrante, é disparada para a frente, colidindo violentamente contra o feitiço inicial. A colisão provoca uma explosão gigantesca, e Hashi ainda está em total descrença, sem conseguir aceitar que Léo acabou de lançar a magia de fogo de mais alto nível.
Léo o corrige com um ar de superioridade, dizendo que tais feitiços são, na melhor das hipóteses, magia de ranking intermediário. O comentário, claro, ofende profundamente o buscador, que agora está completamente enfurecido e manda Léo parar de falar tanta bobagem. Ele havia se gabado de matar milhares de monstros com aquilo, mas agora, seu inimigo era alguém que havia aniquilado centenas de milhares de monstros, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Léo agarra o professor arrogante pelo pescoço e, sem piedade, libera uma poderosa magia sombria enquanto ergue para o céu. Hashi não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas consegue sentir o mana dentro de si sendo gradualmente drenado, esvaindo-se por completo. O homem se engasgava e se debatia, completamente incapaz de mover seu corpo da forma que desejava. Léo foi bem sucedido nesta missão também, mas ainda havia mais uma coisa crucial a ser feita. Fitando seus agressores com intensidade, ele exige saber se foi Shido quem de fato ordenou aquele ataque. Embora calado, seus olhos inquietos e a boca trêmula confirmam tudo. Pego em flagrante, Hashi cede, insistindo que recebeu ordens para eliminar quem fechasse os portões. Se esse era o objetivo do inimigo, então só pode significar que o diretor está mesmo do lado de Belfar. Mas então, por que ele criaria uma instituição que treina magos? A única certeza agora é que Shido era uma peça importante do quebra-cabeça. Infelizmente, mesmo que ele entregue Hashi, o alvo fingirá que não sabe de nada. Com a intenção de enquadrá-lo, Léo captura e amarra o falso professor por enquanto. Se tudo correr conforme o planejado, ele conseguirá expor o mandante de tudo muito em breve. A noite chovia muito e um carro passava pelos portões de uma mansão imponente. Apesar dos raios furiosos, uma figura conhecida entrou na casa. Lá, ele caminhou pelos corredores solitários, já sentindo uma atmosfera arrepiante. Ele já esteve lá muitas vezes, mas Tito simplesmente não conseguia se acostumar. Chamado para entrar, o diretor fez uma reverência educada ao anunciar sua chegada. Sem sequer se virar para cumprimentá-lo, um homem bebia seu vinho e pedia um relatório. Felizmente, a situação atual é favorável o suficiente para não causar problemas. Perguntado se há outras mudanças, o diretor da escola se lembra de um aluno que o intriga. Ele fala sobre Léo ter ficado poderoso de repente, como uma pessoa completamente diferente. Além disso, o jovem agora parece usar todas as 4 habilidades do nada. Ouvindo o chefe suspirar, Shido garante que não há nada com que se preocupar, pois já havia enviado alguém para resolver. Intrigado, o homem levantou-se de repente, querendo ouvir mais daquela história. O raio brilhou, revelando o rosto familiar de um ser sinistro. Um aluno que era considerado o mais fraco, de repente começou a mostrar um talento avassalador. Se esse realmente for o caso, então ele pode ser um fator imprevisível. Novamente, Chito garante que já enviou alguém para cuidar da preocupação deles. O chefe então lhe lança um olhar severo e pergunta por que essa pessoa ainda não o contatou sobre a missão bem-sucedida. Caindo em si, o diretor duvida, mas faz uma ligação importante. Amarrado e sozinho no prédio, o telefone de Hash tocava sem parar. Como ele não atendia, Shido finalmente percebe que seu alvo pode ter vencido o confronto. A essa altura, era fácil entender que o assassinato deve ter falhado. Surpreso com a situação inesperada, ele tenta pensar numa forma de lidar com isso. O chefe fala primeiro, dizendo que ainda há um método perfeitamente utilizável. Se a pessoa em questão realmente era um mago tão incrível, então eles só precisam usar os alunos fracos e vulneráveis como isca. Shido sorriu, animado, pois poderia receber permissão para algo divertido. Ele recebeu um anel. Pode ser um pouco cedo, mas eles precisam passar o experimento para a próxima fase. Sorrindo de satisfação, o diretor pede para deixar com ele. Afinal, é a razão pela qual ele reuniu e treinou tantos magos na academia. Tomando seu assento mais uma vez, o homem esperava felizmente vários desenvolvimentos interessantes. Ele estava finalmente de bom humor novamente, e isso acontecia bem a tempo para a liberação do Portão Negro. No dia seguinte, Chito chamou Léo ao seu escritório e disse que talvez tenha cometido um erro em sua avaliação. Sendo assim, ele gostaria de pedir desculpas por isso junto com a atitude rude que demonstrou até agora. Sua mudança pode ser repentina, mas o diretor insiste que aqueles que se destacam devem ser reconhecidos. O jovem deve estar ciente do fato de que os portões têm aparecido com mais frequência. Sendo assim, ele quer que o acompanhe Zumi e a ajude a fechar os portões. Isso implicaria patrulhar as áreas envolvidas, então Léo aceita imediatamente. Shido fica feliz que ele seja rápido para entender e estende a mão para deixar as coisas com o garoto, que aceita o gesto e a responsabilidade. Ele sabe que o homem estava tramando algo, mas decide entrar no jogo por enquanto. Afinal, ele tem um plano próprio e secretamente usa sua magia negra durante o aperto de mão. Mais tarde, ele diz a Zumi que era tudo uma armadilha. Para a surpresa dela, ele diz que confirmou que o diretor ordenou que Hashi o atacasse. Os detalhes do que ele sabe e não sabe são incertos, mas é certo que ele está sendo o alvo. Infelizmente, ele não podia recusar o pedido antes, pois eles não podem realmente deixar os portões sem vigilância. O que é mais, o plano dele é só pra ele, então ele vai pedir a ela para dispensar a patrulha. Zumi recusa a tentativa de fazer vista grossa a tal maldade acontecendo bem na frente dela. Até Luna reconhece que ela não é do tipo que cede, então ele não tem escolha a não ser aceitar.
Eles começam a se mover assim que o sol começa a se pôr. Não conseguiam sentir a presença de nenhum portão por um bom tempo, então Léo de repente chamou sua parceira, perguntando se ela não sentia medo dos portões. Seria mentira dizer que ela não tinha medo, mas para lutar contra aqueles que ameaçam o mundo, ela estava disposta a superá-lo. Essa é também a razão pela qual ela decidiu se tornar uma maga. Ouvindo suas palavras, o ex-herói se lembra de como agia antes de partir para derrotar o Rei Demônio. Ele se vira para ela, cheio de intriga. Zumi diz que também terá muito mais força para lutar enquanto ele estiver ao lado dela. Justo então, um portão escuro e avassalador apareceu atrás dela, transbordando com mais poder do que qualquer coisa que já haviam encontrado antes. Ambos ficam surpresos, especialmente pela cor sem precedentes, e esse momento de surpresa rapidamente vira o jogo. Magia disparou do portão e rapidamente envolveu a jovem com amarras apertadas. Eles tentaram lutar e se segurar, mas ela já estava sendo puxada para dentro sem como lutar. Léo não consegue chegar a tempo e só pode assistir ela ser levada para outra dimensão. O Portão Negro enviou ondas de poder avassalador e sinistro, mas isso não importa agora, pois ele tinha que fazer de tudo para salvar a vida de sua camarada. Enquanto isso, Chito observava de longe, deliciado ao ver os eventos se desenrolarem. Com a garota levada, a isca foi lançada e ele só precisa esperar para ver como o alvo vai reagir. Cada parte do plano até agora estava levando ao aparecimento do Portão Negro. O Senhor do Portão é um monstro assustador que caça aqueles com grandes quantidades de mana. Dito isso, como Léo se sairia contra tal inimigo? Luna puxa o Grande Mago para trás, pedindo para ele esperar um momento. Ela sabe que o lugar à frente deles é provavelmente mais perigoso do que um portão de categoria vermelha. O fato de ter aparecido no local que foram instruídos a patrulhar é bom demais para ser verdade. Em outras palavras, é altamente provável que Shido armou isso com a intenção de prendê-los. É inquestionavelmente perigoso, mas não havia chance de ele deixar Zumi lá sozinha. Justo então, Luna aponta para frente, chamando sua atenção para os monstros dragão saindo do portão. Flechas de luz dispararam para frente, eliminando todos de uma só vez. Para a surpresa de Léo, ele vê Shuya ofegante depois de derrubar inimigos com tanta pressa. Ele não perde tempo e exige saber o que aconteceu de repente. A vice-presidente exclamou ao ouvir que Zumi estava sozinha lá dentro. Infelizmente, monstros continuavam a jorrar, e eles não podem entrar sem lidar com eles primeiro. Shuya se oferece para cuidar das coisas lá fora enquanto ele salva a presidente do conselho. Entendendo, o mais apto a salvar a amiga pediu desculpas e agradeceu antes de correr para dentro. Embora frustrado por não ser ele, o vice deixa nas mãos do aluno prodígio e continua a preparar outra flecha para enfrentar os monstros transbordantes. Enquanto isso, Léo se viu em uma terra escura e desolada. Eles não têm o luxo de se preocupar com o ambiente, então os parceiros avançam. Todos os inimigos que encontram são, na verdade, fortes o suficiente para serem considerados chefes em outros portões. Felizmente, não é um problema para ele. O Grande Mago usa sua magia negra e conjura a foice da calamidade do submundo. Um dragão tolamente o ataca e é brutalmente cortado em pedaços com um grande golpe da arma. Preparando-se, ele diz que não tem tempo a perder lidando com eles meticulosamente. Eles abrirão caminho, quer queiram ou não. Chito observa tudo isso se desenrolar do conforto de sua sala de vigilância. O aluno devia ter fugido, mas em vez disso escolheu pular direto para a morte. Léo finalmente alcança uma enorme escadaria que deve levar à parte mais profunda do portão. Foi uma jornada árdua até lá e Luna estava preocupada com seu parceiro. Ele garante a ela que ficará tudo bem, tendo enfrentado situações semelhantes nas profundezas do inferno sozinho. Incapaz de negar, a guia diz que tudo o que restava a fazer agora era salvar Zumi. Reafirmando sua determinação mais uma vez, ele deu um passo à frente. Zumi abriu os olhos atordoada e se viu envolta nos tentáculos do monstro, amarrada firmemente e incapaz de se mover. Seu choque aumenta ao ver o chefe olhando ameaçadoramente por trás. Ela se debate e se contorce, mas sair de seu aperto era simplesmente impossível. Para piorar, parecia que algo estava sendo drenado de seu corpo. O número de baixas seria massivo se de alguma forma chegasse ao mundo exterior. Mesmo agora, ela se preocupa e se pergunta se Léo conseguiu escapar em segurança, mas rapidamente esboça um sorriso, certa de que ele não fugiria. Nesse caso, ela não pode desistir também e começa a lançar qualquer magia que possa funcionar. No entanto, a mana se acumulando em suas mãos instantaneamente falhou, recusando-se a ativar. Foi nesse momento que ela percebeu que o monstro estava drenando sua mana. Ele rugiu e abriu a boca amplamente, como se pronto para devorá-la completamente. De jeito nenhum alguém deixaria isso acontecer. Uma foice escura perfurou o apêndice, envolvendo a garota. Lançada no ar, ela corta o tentáculo em pedaços. Zumi a vê envolta em uma magia familiar e uma voz inconfundível se desculpa com ela, dizendo que chegou tarde. Um sorriso fraco de alívio se espalha pelo rosto dela. Como esperado, Léo estava lá para salvá-la, nem sequer pensando em escapar sozinho. Chito relata ao seu chefe com um sorriso. A conjuração do portão escuro foi um sucesso.
E o aluno problemático estava liquidado. Tudo o que restava era deixar os dois virarem sustento do chefe do portão. Zumi olha para seu colega fracamente, feliz que ele realmente veio salvá-la. Luna alerta Léo sobre os tentáculos, que de alguma forma estavam absorvendo a mana do alvo deles. É um monstro de aparência estranha, que ele nunca sequer viu no outro mundo. No entanto, ele não pode se deixar abalar apenas por um ser desconhecido. O inimigo faz o primeiro movimento e lança um ataque direto nele. Ele desvia bem a tempo e vê o chão completamente destruído pelo impacto. Seria o fim para ele se fosse atingido. Pretendendo mirar no corpo principal, em vez disso, ele ativa sua magia negra. A terra tremeu, e em questão de segundos, espinhos de magia pura dispararam e empalaram o chefe. Luna o elogia animadamente, mas o ataque não foi tão bem sucedido quanto parecia, e o corpo principal estava completamente ileso. Enfurecido, o monstro enfiou seus tentáculos decepados fundo no chão. Enquanto ele se perguntava o que estava acontecendo, sua parceira diz para ele tomar cuidado por trás. O aviso permite que ele desvie bem a tempo, sofrendo apenas um pequeno ferimento no rosto. Zumi se preocupa, mas ele garante a ela que está tudo bem e não foi um golpe direto. Dito isso, é um problema, pois ele não tem ideia de como o novo inimigo se move e ataca. Outro tentáculo brotou do chão, mas ele é muito rápido e o corta em pedaços imediatamente. No entanto, o monstro não desiste de tentar matá-lo, mas o mago não se deixa ser derrotado também. Léo tem lutado sem parar desde que entrou no portão e deve estar ficando sem mana. A julgar pelo estado de Zumi, ela também não tem muita energia. Se ele tentar se aproximar do corpo principal agora, será apenas um alvo para os tentáculos que drenam mana. Enquanto ela divagava, ele fala em voz calma e garante que não é problema. Jogando a foice no chão, ele diz que vai entrar da próxima vez e lançou-se direto no inimigo. Zumi observou enquanto ele se aproximava a cada segundo, e logo estava ao lado do corpo principal. Como Luna esperava, seu parceiro rapidamente se tornou alvo de uma saraivada de ataques, mas ele manteve sua posição e ativou sua magia negra para devorar tudo. Usando os apêndices como ponte, correu para fechar a distância entre eles. O chefe tenta fazer algo para retaliar, mas de jeito nenhum Léo ia simplesmente deixar. Ele ataca novamente, liberando uma barragem de explosões, e finalmente chega a centímetros de seu olho. Aproximando-se do fim da batalha, ele lança o juramento do vazio e soca o ponto fraco do inimigo. Com aquele soco, o chefe desabou e seu corpo começou a se desintegrar rapidamente. Desmoronando, Zumi é libertada de suas garras e cai do céu. Léo salta para pegá-la no ar e aterrissa perfeitamente no chão com a garota em seus braços. Perguntada se está bem, a presidente do conselho sorri para ele com olhos ternos e diz que está feliz que ele realmente veio salvar sua vida. Enquanto isso, alarmes soaram na sala de vigilância de Chito, informando que o portão negro estava desaparecendo. Percebendo o que isso poderia significar, o diretor não podia acreditar. Era realmente possível para Léo derrotar o chefe do portão? Como último recurso, ele revira os bolsos em busca do anel que seu empregador forneceu. Uma energia escura estava emanando, mas ele o colocou com uma expressão enlouquecida. Equipado com um conjunto completo, ele jura eliminar o aluno com suas próprias mãos. No entanto, parece que seu alvo teve a mesma ideia, de lidar com ele diretamente. Chito se vira e vê uma figura envolta em escuridão absoluta. Léo apareceu, teletransportando-se direto para seu quarto. Mirar nele estava dentro das expectativas, mas arrastar Zumi para a confusão foi nada além de tolice. O diretor questiona como ele o encontrou e chegou até ele, mas o jovem enfurecido não tinha palavras para lixo imperdoável como ele. Shido fica chocado e questiona como o aluno de repente apareceu diante dele. Léo conseguiu se teletransportar para lá depois de deixar uma marca mágica no corpo do homem. Pensando em quando isso poderia ter acontecido, ele se lembra de ter tido uma sensação estranha pouco antes de invocar o portão. O diretor cerrou os dentes de raiva, nunca tendo ouvido falar de tal magia antes. Agora, era a vez do jovem fazer perguntas, e o que ele queria saber primeiro é se ele realmente é a pessoa que abriu o portão negro. Dito isso, não adianta negar, pois os monitores atrás dele já confirmaram a suspeita. Ele construiu a Academia de Magia por anos a fio, então por que ele estava fazendo isso de repente? A pergunta consegue arrancar um sorriso astuto de Shido. O principal propósito da instituição era servir como isca. Para ele, os alunos são nada mais do que alimento vivo para os monstros no portão. Não mais escondendo, ele orgulhosamente se anuncia como o homem que invocou o portão negro. Ao semear o caos, ele pode ganhar poder incomparável. Ouvindo a declaração arrogante, Léo entende que ele pretendia sacrificar Zumie junto com todos os outros alunos. Ele sabia que o homem era lixo, mas essa sujeira estava muito além de suas expectativas. Sem perder o sorriso presunçoso no rosto, Chito diz para ele dizer o que quiser e começa a conjurar chamas de suas palmas. Balançando para frente, o ex-buscador envia várias bolas de fogo ao jovem, aquecendo o quarto com seu brilho.
No entanto, Léo nem sequer pisca ao enfrentar os feitiços em vez disso, usando sua própria magia para devorar as chamas antes que atingissem. Shito ficou ali, congelado em choque e incapaz de compreender como o fogo desapareceu bem diante de seus próprios olhos. É só isso que ele podia fazer? Para alguém que fala tão grande, faíscas tão fracas nem sequer queimarão seu alvo. Como um cachorro, ele franziu a testa e rosnou com raiva, mas já estava funcionando no limite. O diretor invocou fogo novamente e estava certo de que este feitiço o transformaria em cinzas. Lançando uma explosão escaldante de chamas para a frente, ele diz ao aluno arrogante para morrer. As chamas se separam e vêm em sua direção de diferentes direções, mas Léo apenas abre as palmas das mãos. Shiro olhou confuso, sem saber o que esperar dessa vez. Uma barreira roxa de magia negra emergiu, mas a luz ricocheteou nela, diferente dos outros feitiços. Assim que as explosões de chamas atingiram, elas refletiram de volta no conjurador. O diretor fica chocado com o contra-ataque inesperado e salta para trás por puro instinto e reflexo. Ele é enviado mais para trás pela explosão e emerge da fumaça com roupas chamuscadas e pele suja de fuligem. A situação era completamente inacreditável, e não havia como isso estar acontecendo. Um aluno que antes era visto como o maior fracasso da academia, agora o estava derrotando como se ele fosse um completo amador. Recusando-se a ser derrotado tão facilmente, Shito rasteja até seus dispositivos, determinado a causar caos abrindo mais portões. No entanto, um feixe afiado perfura sua mão, parando-o em seu caminho. Enquanto ele gritava de dor, Léo observou e finalmente entendeu que seus anéis são os gatilhos para os portões. Desesperado, o diretor tenta conversar e negociar, mas não conseguiu ir muito longe na discussão, pois um punho foi desferido em sua bochecha. Ele é enviado voando pelo quarto e quase perde a consciência com apenas um golpe. O jovem ainda não havia terminado com ele e o ergueu pela gola da camisa. Foi-lhe claramente dito que perdão e misericórdia não eram opções. Tudo o que restava para o peão era falar e expor o verdadeiro mentor por trás de tudo. Enquanto ele estava finalmente prestes a falar, uma dor aguda atingiu o coração de Shido. Ele se contorce e engasga por alguns momentos, mas logo para de se mover e cai inerte no chão. Olhando para seu corpo no chão, Léo entendeu que seu alvo não sairia das sombras tão facilmente. Ainda no conforto de sua casa, o verdadeiro chefe diz que perdeu outro servo, mas que não era grande coisa. O jovem mago pode ter vencido essa batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Mais tarde, Zumi recebe um resumo do que aconteceu depois que o portão negro fechou. Shido foi encurralado, mas de repente desmaiou e não tinha memória depois de acordar. Embora ele tenha sido entregue às autoridades, o mentor por trás dos portões ainda estava à solta e pode ter outros súditos por perto. As chances de Shark estar envolvido em tudo eram altas, e até Luna sabe que não podem baixar a guarda. Pensativo e olhando para a distância, Léo jura fazer o príncipe traidor pagar um dia. Era para ser uma noite de sono tranquila, mas Léo foi atingido por pesadelos dolorosos de sua batalha contra o rei demônio do mundo anterior. Ele até se lembra das crianças do orfanato que ansiavam por aprender magia com ele. Por último, ele se lembra do sorriso de Shark quando concordaram em trabalhar juntos, e como ele sorriu da mesma forma ao anunciar que massacrou todos os órfãos. O velho herói saltou da cama, acalmando-se dos pesadelos intermináveis. Ele olha para fora e vê a insígnia familiar na bandeira. Desde que Shido foi preso, a suspeita de um mentor maior só foi confirmada. Dados os sinais, ele está certo de que Shark estava observando de perto. Preparando-se para mais um dia de aula, Léo diz ao príncipe para esperar, pois ele pretende entregar sua punição mais cedo ou mais tarde. O sol brilhava sobre a academia, e enquanto os alunos seguiam seu dia como de costume, cabeças se viraram quando um homem vestido de forma chamativa cruzou os corredores. Parece ser o novo diretor. Ele estava chegando naquele dia, e Léo tinha certeza de que o encontraria em breve. Dito isso, ele tem que descobrir tudo sobre o recém-chegado. Graças à família de Zumi, ela já o conheceu algumas vezes quando criança. O nome dele é Cole, e é um ex-instrutor do corpo de magos de elite. O homem é bem experiente em batalha, e já selou muitos portões sozinho. Até aí tudo certo, mas eles não tinham ideia de quem ele realmente era, e ainda precisavam aprender mais sobre ele. Batendo na porta, Zumi entra na sala do diretor e pede desculpas pela intromissão. Já esperando por eles, Cole se vira para os alunos e com um jeito surpreendentemente animado, os recebe de braços abertos. Léo fica chocado com a atitude inesperada, mas consegue trocar algumas gentilezas. O homem dá um grande sorriso ao recebê-los novamente. Até Luna nota sua energia excessivamente alegre, então ele pergunta a Zumi se ele é sempre assim. Ele já ouviu algumas coisas sobre o novo diretor, mas agora pode confirmar que ele foi enviado pelo Corpo de Magos Especializados, Sabre. É uma unidade de elite para lidar com aberturas de portões e proteger as pessoas de desastres. Após se formarem na academia, muitos se juntarão ao corpo, mas só alguns serão chamados pela Sabre. Novamente, colocando os holofotes em si mesmo, Cole diz que isso só prova suas credenciais e habilidade, já que ele pessoalmente ocupa uma posição sólida na organização.
Vendo-o rir orgulhosamente, Léo percebe que ele também é um homem bem vaidoso. Zumi coloca as coisas de volta nos trilhos e o lembra que ele tem algo a dizer ao garoto. O diretor de repente fica todo sério e menciona como o mundo e suas pessoas são constantemente ameaçados por portões. Isso é conhecimento padrão para os alunos. O que eles não sabem é que a Sabré está desesperadamente carente de lutadores jovens e fortes. Até recentemente a cidade era bastante segura, pois a associação gerenciava os portões muito bem. Mas isso mudou com um incidente de alguns dias atrás, que foi o aparecimento impensável de um portão negro. Desde que a ameaça de primeira classe se abriu, o corpo de elite não podia mais ignorar a cidade, que é também a principal razão pela qual Cole foi despachado para lá. Todos os executivos da Sabré concordaram que portões negros são muito mais mortais do que os vermelhos que eles estão acostumados. Se seus demônios invadissem o mundo deles, centenas de milhares de inocentes poderiam morrer. Além disso, o perigo na cidade geralmente aumentou também, mas a organização ainda está com falta de pessoal. Para resolver essa questão, ele quer pedir a ajuda do jovem. É óbvio que é porque Leo conseguiu ajudar Zumi a selar o portão. Cole já leu o relatório sobre o que aconteceu na outra dimensão e a investigação subsequente indicou que nem mesmo os mais fortes da Sabré tinham o poder de fazer o que eles fizeram. Por essa razão, ele está recorrendo ao aluno independentemente de quão jovem ele fosse. Por um céu limpo e pela proteção dos inocentes, eles precisam que ele empreste sua força. Leo pega sua mão estendida, aceitando o pedido com prazer e sem hesitação. Zumi estava prestes a explicar que o garoto fez tudo sozinho, mas sirenes soaram incessantemente, alertando-os para a presença de um portão vermelho perto da academia. Eles se viram para o diretor e aguardam suas ordens. Sorrindo, Cole diz que esta é a oportunidade perfeita para ver as habilidades deles por si mesmo. O presidente do conselho hesita em ir despreparado, mas Léo tinha certeza de que eles poderiam lidar com isso. Ele diz ao diretor para esperar pelo retorno seguro deles e se afasta para completar sua primeira missão. Logo, eles estavam cara a cara com o portão vermelho furioso. Enquanto se preparavam para entrar, uma voz familiar cortou o vento uivante dizendo que ele esperava que eles estivessem lá por algum motivo. Shuya chegou e quer entrar no portão junto. Eles ficam surpresos com sua presença inesperada, mas ele insiste que trabalhar em grupo seria mais rápido. Feliz por ter outro buscador habilidoso a bordo, Léo sorri e eles atravessam para começar o selamento. Entrando, o grupo marca sua primeira vez invadindo um portão juntos. Usando esta categoria vermelha, Cole quer ver do que seus poderes são capazes. Era similar ao velho mundo de Leo, onde ele ganhou quantidades infinitas de confiança e reuniu mais aliados para lutar ao seu lado. Agora cooperar com os dois colegas era imperativo para suas futuras batalhas também. Dito isso, ele lidera o caminho e começa o assalto. Correndo por um túnel escuro, iluminado apenas por pontos bioluminescentes, eles veem inimigos quase imediatamente. A área estava cheia de monstros de alto nível que matariam buscadores comuns. Longe dessa demografia, o grupo decide exterminá-los todos. Zumi avança e mira nas feras tipo lobo primeiro. Ela lança lanças de gelo que disparam em direção aos alvos e os submetem a uma barragem de golpes duros. Infelizmente, um inimigo consegue passar e salta sobre a garota indefesa. Um feixe de luz roxa brilhou e atravessou o corpo vulnerável da fera. Léo salva sua camarada a tempo, mas também se encontra numa situação difícil enquanto um golem tenta esmagá-lo. Agindo rápido, ele chama Toshuya e diz para mirar bem nos olhos. O vice-presidente estava pronto para isso e já tinha várias flechas de luz prontas. Soltando-as, raios de luz disparam e atravessam os pontos fracos do monstro. Ele gritou e pulou para trás de dor, mas suas preocupações ainda não tinham acabado, com todos os monstros morcegos ainda voando por aí. Confiante como sempre, Léo diz que não há nada a temer e reúne sua magia das trevas numa bola densa entre as palmas das mãos. Atingindo seu limite, ele solta e a dispara, enviando uma enorme onda de choque de magia pura por todo o perímetro. A mana corta os morcegos em pedaços e logo não havia mais monstros de pé. Eles elogiam a impressionante demonstração de poder, exatamente como esperado dele. Sentindo-se ineficientes, os outros dois pedem desculpas por fazê-lo cobrir por eles e até por reagir muito lentamente. Léo está ciente de quão importante é este momento e assegura aos seus camaradas que eles se saíram muito bem. Dito isso, eles não podem deixar de perguntar sobre o feitiço que ele acabou de usar para derrotar os inimigos. Além de ser um atributo desconhecido para o homem comum, ele também possuía grande poder. Não parece magia comum de jeito nenhum. Shuya se vira para Zumi e pergunta se ela sabe sobre isso, e é informado que ela já viu algumas vezes. Ela também queria perguntar sobre isso, mas nunca teve a chance perfeita. Com isso, Léo finalmente revela a verdade sobre sua magia de atributo sombrio. Eles ficam visivelmente confusos, mas como não tem tempo a perder, ele explica brevemente que é um poder fora dos 4 elementos principais. Ele o escondeu durante as batalhas simuladas, particularmente porque havia muita gente que veria. De qualquer forma, a prioridade agora era derrotar o chefe, então eles tinham que continuar avançando. Zumi permanece em silêncio, mas reconhece a quantidade de treinamento que ele deve ter passado para atingir tal habilidade. Há tantas perguntas sobre ele em sua mente, mas ela preferiria que ele contasse a ela mesmo.
Consequentemente, ela se sente arrogante até em pensar que é digna de tal conhecimento. Depois de um tempo andando, eles encontram um monstro colossal, que era inconfundivelmente o chefe do portão. No Velho Mundo, o dragão de cristal causava problemas para os outros com sua armadura excepcionalmente dura. Sabendo o que fazer, Leo pede aos seus camaradas para atacarem as pernas do inimigo por trás. Os dois acenam em concordância e imediatamente começam a trabalhar. O usuário do atributo sombrio avança sozinho e fecha a lacuna entre ele e o inimigo em um instante. Seguindo suas instruções, os membros do conselho lançam magia de gelo juntos. Seu poder combinado age rápido, fazendo o dragão ter suas pernas congeladas no lugar. Com isso, Leo estava livre para saltar e mirar diretamente sem se preocupar em errar. Ele invoca sua foice sombria, e como um ceifador da morte, mergulha e balança sua lâmina no pescoço do monstro. Separada sem qualquer resistência, a cabeça do dragão cai no chão. Era feita de cristal puro, e os dois não conseguiam acreditar que ele a fatiou em uma única tentativa. Tal é o poder da magia sombria, insuperável e consistentemente inacreditável. Esperando bem do lado de fora do portão estava Cole, que se vira e fica surpreso ao ver os alunos voltarem tão cedo. Trocando cumprimentos, ele está radiante, pois eles superaram todas as expectativas. Ele também lidou com os monstros que saíram, mas eles não foram problema de jeito nenhum. Embora a presença de Shuya fosse inesperada, ele está feliz que as coisas correram bem. A missão de selamento do Portão Vermelho foi um sucesso no final, e é um resultado magnífico para alunos da academia. Seguindo em frente, Leo se dirige ao diretor e diz que tem algo que gostaria de propor. Era certo que eles teriam que responder mais rápido a portões emergentes no futuro. Assim, os três concordaram em formar um clã oficial e gostariam de responsabilidade e jurisdição oficiais para selar esses portões. Um clã de apenas 3 pessoas para selar portões era algo inédito. Mas se a Sabre estava com falta de pessoal, Leo tem certeza de que eles podem fazer a diferença como equipe. Cole realmente pensa sobre isso por um momento. Não há nenhum precedente para tal situação, mas eles podem ser fortes o suficiente para conseguir. Divertido e intrigado, ele dá sua aprovação e diz para fazerem o que quiserem. O diretor até promete usar sua autoridade para contar suas conquistas para suas notas. Com tudo resolvido, o trio sorri e marca seu primeiro dia como um clã. Eles se reagrupam mais tarde e se reúnem em torno de um pequeno tablet mostrando um mapa dos portões que Leo selou. Olhando para ele, ele espera encontrar algum tipo de padrão em tudo isso. Os dois não conseguiam imaginar a quantidade, pois ele disse que fez tudo sozinho. Havia rumores de alguém conquistando os portões, mas eles não perceberam que era ele o tempo todo. Por mais impressionante que seja, é muito imprudente continuar agindo assim, e Luna concorda. Felizmente, eles agora estão trabalhando em um clã e estão lá para ajudar uns aos outros. Ele sorriu em concordância e a deusa mensageira também, enquanto o via confiar nos outros novamente. Com os portões aparecendo com tanta frequência, o problema, além dos monstros, é a mana vazando. Leo ouviu falar disso de Luna pela primeira vez depois de chegar a este novo mundo. Sob sua influência, alguns poderes mágicos podem despertar e é também a fonte de habilidades. No entanto, para aqueles que não possuem os dons necessários, age como veneno mortal para o corpo. Em outras palavras, eles têm que impedir que muito vaze e coloque o público em perigo. Eles têm que cortar os riscos pela raiz. A noite chega logo e o clã recém-formado começa sua patrulha. Andando por um tempo, eles encontram um monte de pessoal da Sabre patrulhando assim como eles. Parece estar de acordo com o que Cole disse sobre a organização aumentar a vigilância na área. Eles não puderam deixar de olhar para os magos, supostamente uma elite acima do resto. Leo chama seus camaradas distraídos e diz que finalmente apareceu. Poucos instantes depois, os magos da Sabre também recebem um alerta de seu rádio e são prontamente informados sobre um portão vermelho abrindo a apenas 5 km a sudoeste. Não demorou muito, mas a cidade já estava em chamas e em caos. O portão está pulsando com poder, e ainda há civis em risco por perto. Uma criança tropeça e cai do aperto da mãe. Este erro momentâneo em meio ao caos foi mortal, enquanto um monstro-lobo salta para devorar imediatamente a criança vulnerável. Nesse instante, Leo lança sua magia e imediatamente elimina a fera, salvando a garota e permitindo que ela se reunisse em segurança com sua mãe. Eles agradecem-lhe profusamente, mas ele está apenas feliz por ter podido ajudá-los a tempo. Parece que a Sabre estava chegando também, então o pequeno clã decide deixá-los cuidar do lado de fora enquanto eles seguem para o portão. Observando-os avançar, a garota que acabaram de salvar não pode deixar de olhar com admiração e espanto. Os magos fazem o seu melhor e eliminam os monstros constantemente enquanto evacuam civis. No entanto, não havia fim para eles, então a unidade estava prestes a chamar uma equipe de ataque. Leo deu um passo à frente, confirmando sua identidade e apresentando seu grupo, como o bando de alunos operando sob a aprovação do diretor Cole. Parece que a Sabre ouviu falar deles de seu instrutor, junto com alguns sussurros. Por enquanto, eles falam sobre o relatório da situação atual. Uma equipe de ataque realmente entrou no portão, mas eles acabaram de perder contato com eles.
Um membro argumenta que a situação não parecia normal e pensa que algo ruim aconteceu. Eles também não podiam enviar uma equipe de resgate, pois estão muito ocupados lidando com os monstros que estão saindo. Evacuar civis é a prioridade máxima deles, e seus camaradas lá dentro entraram sabendo desse risco. O trio troca olhares e acenos de entendimento. Assumindo a liderança, Léo pede que eles contenham o vazamento, enquanto o clã deles lida com a situação lá dentro. O homem estava em descrença, argumentando que é muito arriscado para um bando de alunos, mas os jovens estavam ignorando suas palavras e já caminhando em direção ao portão. Naquele momento, Cole também chegou, dizendo ao seu subordinado que não há necessidade de se preocupar com eles. São jovens com vasto potencial, mas mais do que serem magos excepcionais e talentosos, eles possuem imensa determinação e um verdadeiro senso de dever. Lá dentro, o grupo se encontra em um pântano com névoa densa, obscurecendo a maior parte da visão deles imediatamente. De qualquer forma, eles sabem o que tem que fazer, não importa o que. Como era sua primeira incursão oficial como clã, eles pretendiam ir com tudo. Correndo fundo no portão, os alunos veem um monte de monstros caídos e se perguntam se foram eliminados pelo esquadrão desaparecido. Se até a unidade de elite foi pega de surpresa, eles só podem esperar que ainda estejam vivos. Por enquanto, eles têm que fazer o que for preciso, independentemente de quão desagradável o chefe possa ser. Zumi tem certeza de que eles podem fazer isso com a presença da magia sombria de Léo em geral. Mas se eles sempre se apoiarem no jovem mago, então qual é o sentido de formar um clã? Ambos os camaradas recusaram-se a ficar mais para trás e prometeram provar sua força, alcançando-o mais cedo ou mais tarde. Felizmente, o esquadrão desaparecido ainda estava vivo, mas eles estavam presos em batalha contra um inimigo poderoso. Eles reúnem bolas de fogo nas palmas das mãos e as lançam no alvo, mas seu corpo pegajoso forma uma barreira densa que bloqueia completamente o ataque. O capitão o amaldiçoa em frustração e um membro ferido diz para deixá-lo para trás. Distraído e dizendo a ele que é bobagem, o homem percebe tardiamente o inimigo atacando. Seus tentáculos rápidos disparam em direção a eles, e o esquadrão faz o seu melhor para levantar um escudo a tempo. Eles infelizmente não conseguem a tempo, e quase todos levam um golpe direto que os joga para longe. O único poupado é o jovem buscador, que estava ferido e dizendo para eles irem embora. Sabendo que seus camaradas estavam o cobrindo, ele começa a se culpar. Não tendo paciência para a autopiedade, o chefe ataca e o mira desta vez. Mas um certo grupo não ia deixar isso acontecer. Feitiços mágicos voaram para frente, cortando e explodindo os tentáculos. A atenção de todos se volta para o trio, que confirma que eles são o esquadrão desaparecido da Sabre. A julgar pelo equipamento deles, o capitão adivinha que devem ser estudantes. Enquanto isso, Zumi já estava estudando a constituição do chefe e como derrotá-lo. Ela chama Shuya, e eles miram em derrubar seu núcleo juntos. Ao sinal dela, eles avançam para atacar, mas Léo percebe que alguns dos limos espalhados por perto de repente estão começando a se mover. Percebendo o que estava prestes a acontecer, ele tenta avisar Zumi, mas é tarde demais, e o inimigo já está atacando de seu ponto cego. Ela consegue proteger o rosto, mas sacrifica o braço no processo. Similarmente, Shuya tenta ajudar e não percebe o perigo, rastejando por trás. Ele cai de joelhos, inesperadamente encontrando seu pé preso ao chão. Deixado completamente indefeso, o chefe vai para o ataque final e mira em suas cabeças. Era finalmente a hora de Léo intervir. Com seu feitiço do abismo mágico, ele explode a criatura em pedaços e salva instantaneamente seus camaradas. Seu ataque continua, até mesmo quebrando o corpo grosso do limo. Logo, o núcleo é exposto ao ar livre e se torna um alvo para ser pego, enquanto os membros da Sabre ficam surpresos com os acontecimentos. Recusando-se absolutamente a deixar qualquer um tocar seus companheiros, Léo invoca sua foice. Ele salta alto acima do núcleo exposto do chefe e, mergulhando em um instante, corta o ponto fraco com imensa letalidade. Assim, a batalha acaba, e o chefe do Portão Vermelho é derrotado. Os membros da Sabre olhavam de boca aberta, em admiração e perplexidade, enquanto os outros membros do clã só podiam sorrir em resignação. Mais tarde, eles são formalmente apresentados ao esquadrão lá fora. Graças a eles, toda a equipe de assalto foi salva sem ferimentos fatais. Os alunos sorriem e dizem que simplesmente fizeram o que puderam. Cole riu com orgulho e falou sobre como os jovens magos são excepcionais. Até o capitão tem que admitir que julgou erroneamente suas habilidades por causa da idade. Com isso, ele chama seus membros do esquadrão e diz para saudarem e concederem as maiores honras ao trio que acabou de salvá-los. Enquanto todos sorriam, os olhos de Zumi estavam muito mais tristes e pensativos do que os outros. Luna mais tarde celebra e elogia Léo por fazer um trabalho incrível. O principal é que todos na Sabre estavam seguros e até os convidaram para ir lá. Foi um grande negócio, tanto que até instaram o jovem a se juntar após a formatura. Nesse instante, algumas batidas rápidas vieram à sua porta. Luna desapareceu e ele se perguntou quem poderia ser aquela hora tardia. Ele abre a porta e fica surpreso ao ver Zumi sorrindo para ele com olhos ternos. Ela pede desculpas por visitar tão tarde da noite, mas ele apenas se preocupa que algo esteja errado. A garota hesita e timidamente pede a ele para lhe dedicar um tempo.
Zumi tinha vindo visitar tão tarde da noite para pedir a Léo aulas de magia personalizadas. Ela tem contado demais com seus camaradas e não quer continuar assim. Luna fica ligeiramente desapontada com a conversa séria, mas o jovem entende o quão fraca ela deve ter se sentido antes. Parte disso era inevitável, e o que ela precisa agora não são palavras de conforto. Assim, ele humildemente concede o pedido, caso ela o considere digno de ensiná-la. Enquanto a garota lhe agradece profusamente, ele não pode deixar de admirar o quão direta ela sempre é. Eles não perdem tempo e vão direto para o telhado para começar. Quando uma voz familiar os chama por estarem se adiantando sozinhos, Shuya se aproxima da luz da lua, querendo se juntar à sessão de tutoria deles. Zumi fica surpresa que ele esteja disposto a aceitar aulas, mas ele insiste que apenas não quer ficar para trás. Felizmente, a experiência anterior fez com que ambos ficassem ansiosos para ficar mais fortes. Já que fazem parte do mesmo clã, eles não podem se dar ao luxo de ter lacunas tão grandes de poder. Com isso, o trio começa a treinar juntos. Eles começam com uma avaliação rápida. Ambos têm imensa força mágica e são até capazes de feitiços avançados. No entanto, os dois precisam trabalhar duro e desaprender certos hábitos que desenvolveram. Por exemplo, Zumi muitas vezes se deixa levar pelo ataque durante as batalhas. Ela se lembra da luta anterior, onde avançou sem consultar os outros. Como ela tende a hiperfocar em certas coisas, ela se deixa com vários pontos cegos. Por outro lado, Shuya tem que aprender a ler os movimentos com antecedência. É relativamente fácil de dizer, mas como exatamente ele deve fazer isso? Pelo menos por enquanto, ele deve habitualmente imaginar o pior cenário e usar Zumi como exemplo. Ele esperava que o monstro contra-atacasse quando ela avançou sozinha? Ele confirma que entrou em pânico quando aconteceu e reagiu um pouco tarde demais. Duelos de treinamento na academia são muito mais simples, mas batalhas reais exigem uma adaptabilidade mais aguçada. Em outras palavras, eles têm que começar com calma e manter uma ampla consciência do ambiente. Pretendendo ajudar com isso, ele estala os dedos e invoca um monstro-lobo pseudo com seu poder. É uma fera sombria, inofensiva, e tudo o que eles têm que fazer é lutar contra ela como fariam com a coisa real. Os dois balançam a cabeça, entendendo o recado, e logo se viram para desviar do ataque inicial do inimigo. A coisa se arrasta por um bom tempo, e as cópias até aumentam de número, virando uma festa. Em certo ponto, Léo decide que já deu por hoje, afinal, estavam treinando há uma eternidade. Shuya insiste que não é nada, que aguenta mais um pouco, e essa determinação toda, por sorte, chega aos ouvidos da colega e treinadora. A Zumi, em especial, tem um papelzão que está se esforçando para cumprir. Ela vem de uma família super famosa, recheada de magos poderosos, e dizem por aí que eles até já lutaram na linha de frente contra os portões. Essa mania dela de se atirar de cabeça na batalha, sem pensar duas vezes, provavelmente vem daquele deverzão herdado da sua linhagem, sabe como é. Léo se recorda do primeiro encontro deles, quando ela revelou que o motivo de ser maga era, pura e simplesmente, proteger as pessoas. Ele agora compreende a história dela, mas juntar isso à sua personalidade acaba colocando um peso enorme em seus ombros. É por essa razão que Shuya jura ficar mais forte e ser seu pilar de apoio. Sem conseguir encarar o colega nos olhos, o vice finalmente pede desculpas pelo incidente do duelo de brincadeira, e Léo não consegue segurar o sorriso diante daquela tentativa desastrosa de esconder o que sentia. Dito e feito, eles seguem firmes no treinamento, cada um buscando seus próprios objetivos. Enquanto isso, lá de dentro do prédio, Cole observa tudo, com um sorriso no rosto, vislumbrando o futuro promissor da organização. Um mês se passou voando, e o clã já estava suando a camisa dentro de mais um portão. Um chefe gigantesco ergueu seu machado, pronto para desferir um golpe mortal. Após um período intenso de treinamento, o trio agora se movia como uma unidade perfeita, com Léo orquestrando cada movimento. Os dois atacaram o corpo principal da criatura, enquanto o líder saltava bem alto com sua foice afiada. Um único golpe certeiro arranca os braços da criatura colossal, deixando-a totalmente indefesa. Contudo, a situação não é tão simples quanto imaginavam, pois ela regenera seus membros num piscar de olhos. O monstro ataca de novo, esmagando o chão com seu punho, mas os dois conseguem desviar com um salto ágil. Aproveitando a brecha, eles concentram suas energias e carregam suas habilidades. Shuya dispara uma saraivada de flechas de relâmpago, enquanto Zumi lança enormes estacas de gelo contra o alvo. Com sucesso, eles abrem buracos profundos por todo o corpo gigantesco da criatura, que despenca sem vida no chão. A essa altura do campeonato, o grupo já se movia em perfeita sincronia, sem que ninguém ficasse para trás. Enquanto isso, o verdadeiro cérebro por trás dos portões os observava com total clareza. Ele solta uma risadinha sarcástica ao ver os jovens magos, que, ao que parece, já eram considerados os grandes heróis desta era e deste mundo. Infelizmente para o trio, o experimento dele estava prestes a ser concluído, e o vilão mal podia esperar pelo seu encontro, que seria em breve com o tal do Léo.